Oi pessoal, Fabiana Câmara, tô aqui em casa, eu vou mostrar um pouquinho o meu orquidário. Bastante gente me mandando mensagem, perguntas, para falar também sobre o plástico agrícola, que eu sempre falo aí nos meus vídeos. Pessoal, agora a gente tá no outono, então eu sempre alerto, né? Eu sempre faço postagens lá na página do Facebook, no Orquídea Sem Mistérios, sobre os cuidados que a gente tem que tomar com as vandas, principalmente as vandas agora na época de frio, de geadas. As vandas, como todo mundo sabe, ela é uma planta asiática. Então, ela é de extremo calor e umidade. Então, a vanda não gosta de frio, a vanda não gosta de água gelada, a vanda não gosta de correntes de ar, chuvas de granizo. Tudo isso prejudica a floração, prejudica a haste, prejudica o vegetal em si da planta. A planta fica toda manchada, toda pintadinha de preto. E bastante gente confunde achando que é fungo, e às vezes não é, às vezes é o frio. A planta exposta ao frio, ela pode sim ficar com o vegetal feio. Então, eu tô mostrando aqui meu orquidário. Ele tem, né, ele é protegido nas laterais, 2 paredes. E aqui na frente é onde a gente entra pro orquidário. Tá batendo uma sombra aqui do lado esquerdo, por causa do telhado. Mas dá pra ver bem, olha, a tela que eu uso é a tela Luminete, 50%, mais o plástico agrícola, tá? Então, pessoal, a frente do orquidário à noite fica fechado, né? Nessa época de inverno, de frio, de vento, eu deixo essa tela abaixada, né? De dia eu recolho, eu enrolo ela e prendo para ter circulação de ar, mas à noite, quando tá muito frio, eu abaixo. Então eu tenho plástico por cima, olha, tá vendo? Só que ele não vai até o chão, não precisa. Ele protege já aqui a entrada do orquidário, e o que vai até o chão é a tela que eu tenho, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que fica agora dentro do meu orquidário. Então aqui a lateral do orquidário, olha, não tem porta, né? É aberto. Aqui onde ficam as minhas vandas, que eu sempre tô postando foto aí das minhas vandas aqui da coleção. Então eu vou entrar aqui no meio e vou mostrar pra vocês. Olha, já mostrei em outros vídeos essa parede feia aqui, embolorada. Não tem o que fazer, né? Tem que ficar pintando toda semana. Toda semana a gente não tem esse tempo pra pintar. Então eu passo a VAP, mas ele fica essa mancha horrível na parede. Mas em compensação, olha essas raízes. Então eu prefiro raiz bonita e não ligo para a parede. Mas tem que pintar, para ficar bonitinho tem que pintar, né, pessoal? É que não tá dando tempo. Mas olha só, o lugar que tem muita água, muita rega, a parede é um verde mesmo. Falei pro meu marido que o certo é pintar na cor de verde musgo, porque daí já disfarça esse verde embolorado da parede. E não tem como, né, pessoal? Ali é onde eu tenho o registro da irrigação, que eu uso aqui, que sobe o cano. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal que eu mostro, né, a gente mostrando. Aqui no cantinho a minha fonte, e mesmo agora nessa época de inverno eu mantenho aqui bem no centro do orquidário uma bacia com água no chão. Por quê, pessoal? Olha, vou tentar me afastar um pouquinho para pegar todas elas aqui. Tá vendo que as raízes estão bem branquinhas? Olha o tanto de raiz. Aqui tá uma parte, né, das minhas plantas da coleção, as maiores, as que são mais longas, a gente levou tudo lá pra estufa na chácara do orquidário Dona Wanda, por causa da altura que é o meu orquidário aqui, então eu não consigo deixar todas aqui. Então, pessoal, olha, continuando falando do plástico, né? Eu tenho o plástico agrícola e a tela. Então, o plástico ele está em cima também. Esse plástico ele fica permanente, eu não tiro, ele é fixado nas laterais com mola. Então eu coloquei a tela Luminete e o plástico por cima. Dessa vez a gente fizemos a troca da tela, né? Renovamos a tela e coloquei o plástico por cima porque eu tava tendo uns probleminhas aqui com um gato caminhando por cima, fazendo caquinha, né? Então, na tela, a caquinha do gato ficava presa. E no plástico não, quando chove, aquilo lá desce. Então, para manter mais limpo, a gente teve a ideia de colocar o plástico por cima. Mas não faz nenhuma diferença, o plástico por cima ou por baixo da tela, tá? De qualquer forma, ele vai proteger o ambiente.
Pessoal, hoje está um pouquinho nublado aqui, mas olha a claridade que está aqui dentro do orquidário. Tudo isso devido à tela aluminete. Eu vou tentar mostrar ela aqui direto para vocês verem, ó. Ela é prata. Olha só que bonitinha que ela é. E isso faz o quê? Ela traz bastante claridade pro ambiente, mesmo agora na época de inverno, né? Que fica os dias mais nublados, assim, né? Sem sol. Então ele mantém a claridade dentro do ambiente. E essa tela, o bacana dessa tela é o quê? Ela é um pouco mais cara, assim, pra gente comprar do que aquela convencional preta que a gente tá acostumado, né? Só que o bacana dessa tela, além dela trazer mais benefícios no cultivo das vandas, né? De trazer mais claridade para o ambiente, ela também reduz o calor dentro da estufa. Então a sensação aqui é fresquinha. E olha que o meu chão é piso frio, né? Não é terra, não é pedra, é piso frio. Mas eu faço o quê? Eu sempre molho o chão, mantenho ele molhado, mantenho a bacia com água, tenho uma fonte, então tudo isso ajuda a manter o ambiente úmido, né? E olha só um mar de raízes. Pessoal, por que as raízes estão bem branquinhas? Porque agora, nessa época de inverno, né, mais fria, outono ainda, olha que a gente não entrou ainda no inverno, né? A gente tá no outono ainda. Mas aqui na minha cidade já tá fazendo umas noites bem frias. Então, eu já deixo a tela baixada à noite, né? De dia eu levanto, eu deixo ela enrolada, mas à noite eu já abaixo para não ter perigo aí de prejudicar as folhagens, né? Das vandas. Então, o que eu fiz, né? Eu diminuo a rega. O que eu faço? As raízes estão bem branquinhas porque hoje eu não reguei, eu reguei ontem. E eu faço assim, eu vou intercalando, um dia sim, um dia não. E o que eu faço também? Eu não molho mais com o aspersor. Nessa época, né, quem me segue aí já no canal, sabe que eu tenho aqui o aspersor, que é os biquinhos ali, que fica, né, gotejando água por cima. Então, na época de calor, é bem legal porque fica bem fresquinho o ambiente. Só que agora, como a gente não tá com tanto calor, a água demora mais para evaporar, então acumula água nas folhas das plantas, então não é legal a gente manter a irrigação em cima. Então eu faço o quê? Eu só molho as raízes. Então eu encharco bem o cachepô, né? Olha, a maioria das minhas plantas são todas em cachepô de madeira e vasos de cerâmica. Então as raízes estão bem branquinhas porque hoje eu não fiz a rega, mas elas estão hidratadas, olha. As raízes estão bem gordinhas, com coifas. Deixa eu tentar passar aqui por baixo. Olha essa daqui, a grossura das raízes e as ponteiras. Olha que legal. Então, pessoal, não tem a necessidade nessa época do ano. Eu falo, pessoal, para quem mora em regiões parecidas com a minha, tá? Então, a gente não pode levar aí ao pé da letra, porque eu sei que muitas pessoas aí que me seguem aqui no canal são de estados, de regiões mais quentes, que às vezes nem entram no inverno, né? Eu tenho um amigo lá eu tenho um amigo de Fortaleza, ele falou assim, viu? Aqui não faz frio, amiga. Aqui é só calor. É um pouco menos, mas não faz frio. Então eu entendo que cada região deve-se seguir aí uma regra diferente, tá? Mas eu falo aqui em modo geral, né? Quem é aqui da minha região sabe, essa época também chove menos, então o ambiente é mais seco. E daí o bacana da gente ter bacias com água no chão e manter o chão mais úmido, isso daqui faz manter o ambiente mais úmido, tá? Dias de vento também, muito vento, a planta também não gosta. A planta fica sacudindo muito, ela não gosta, tá? Eu falo, pessoal, especificamente no cultivo das vandas e vandáceas, tá? Outra coisa legal agora, vai começar a floração das riconchilis, ou riconchilis, como vocês queiram. Porque cada vez que eu pronuncio aqui essa palavra, alguém me corrige, fala que eu tô falando errado. Pessoal, deixa eu baixar uma aqui, mostrar para vocês. Todas as minhas da coleção estão com haste. Olha essa daqui é aquela salmão linda, que eu sempre posto ela florida, o povo enlouquece. Tá com 2 hastes. O que eu fiz? Replantei elas todas em cachepô de madeira. Eu tirei dos vasos de cerâmica. Já tem um tempinho, viu, pessoal, que eu fiz isso. Tava muito pesado aqui meu pergolado. Esses vasos
Eu replantei essas plantas e eu coloquei muita pedra, então ficou muito pesado, as madeiras começaram a entortar, então eu fiquei um pouco com medo. Então o que eu fiz? Replantei todas em cachepô de madeira. Olha só. As raízes se desenvolveram bem mais rápido, eu achei. E olha o tamanho do vegetal. Pessoal, olha o tamanho dessa folha. Por isso que a gente chama de Rickson chilis gigantea. Gigantea significa a folha larga e a abundância de floração. Deixa eu mostrar essa daqui que tá vindo uma haste linda. Ai, não vou conseguir. Olha lá, tá lá naquele cantinho lá. Uma haste aqui, outra haste aqui. Pessoal, ela é linda, perfumada. Quem não tem ainda na coleção, compre uma, comece a colecionar. Elas florescem pouco, mas compensa na sua floração. Elas florescem agora, na época de inverno, então daqui a pouco tá aqueles cachos todo perfumado e o ambiente fica uma delícia. Pessoal, então é isso. Queria dar essas informações aí para vocês. Bastante pessoas me perguntando sobre como cultivar as plantas, né? Quais os cuidados que a gente tem que tomar aqui na época de frio. Então foi sobre o plástico aí que eu falei para vocês. Bastante pessoas perguntando para mim qual é o tipo de plástico adequado, né? Se pode ser qualquer tipo de plástico. Então, para cultivo de orquídeas, né? Principalmente aqui no orquidário, eu só conheço o plástico agrícola, tá bom? Olha só esse mundo de raízes. Pessoal, beijos. Até um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtido aí no finalzinho, tá ok? Beijos!